Nesta segunda aula da nona semana, nós vamos continuar a estudar comprimento de arco de curva plana, porém agora nos casos em que a equação é dada na forma paramétrica. Equações paramétricas de uma curva são equações em que o x e o y são dados em função de um parâmetro t, ou seja, eu vou ter um x que é igual a x de t e um y que é igual a y de t, com esse t pertencendo ao intervalo de t0 até t1. Onde tanto o x quanto o y são funções contínuas. Bom, então vamos lá. Seja uma curva C, dada pela equação paramétrica x igual a x de t e y igual a y de t, com esse t variando de t0 até t1, então o comprimento dessa curva, nesse intervalo de t0 até t1, vai ser dado por S, que é igual à integral de t0 até t1, da raiz quadrada de derivada de x elevado ao quadrado, mais derivada de y elevado ao quadrado, dt. Observar aqui, né, que tudo está dependendo do parâmetro t. Bom, então vamos ver um exemplo. Eu quero calcular o comprimento do hipocicloide x igual a 2 seno ao cubo de t, y igual a 2 cosseno ao cubo de t. Bom, o gráfico desse hipocicloide é essa figura aqui, ó. Para vocês verem como que faz um gráfico de uma equação dada na forma paramétrica, eu vou estar postando também um vídeo aqui no YouTube para ensinar a fazer esses gráficos utilizando o GeoGebra. Então sugiro que vejam também esse vídeo. Aqui eu já vou adotar como conhecido esse gráfico. Então, para calcular o comprimento desse hipocicloide, que seria toda essa linha vermelha, né, observem que esse gráfico ele apresenta simetria, tanto com relação ao eixo x quanto com relação ao eixo y. Então, se eu calcular, por exemplo, o comprimento desse ponto aqui, ó, até esse ponto, e multiplicar esse resultado por 4, eu vou estar calculando o comprimento da curva toda. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou calcular o comprimento desse ponto até esse ponto, pego o resultado, multiplico por 4. Como aqui foi dado apenas o hipocicloide, não foi dado o valor do t, então vou ter que calcular esse valor. Então vou calcular o valor do t para esse ponto aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, ó. Esse ponto é o ponto onde o x vale 0 e o y vale 2. Então, se x vale 0, eu vou substituir o 0 nessa primeira equação. Então, o 0 vai ser igual a 2 seno ao cubo de t. E o y vale 2, então 2 igual a 2 cosseno ao cubo de t. Bom, agora é tentar simplificar isso aqui o máximo possível para conseguir determinar o valor de t, né? Sempre trabalhando com as duas equações simultaneamente. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é passar esse 2 para cá, dividindo na primeira e também na segunda equação. Então, eu vou ter que 0 é igual a seno ao cubo de t. Pego esse 2, passo para cá dividindo, eu vou ter que 1 é igual a cosseno ao cubo de t. Bom, já simplifiquei um pouco, mas ainda tem um cubo aqui, né? Então, o que eu vou fazer agora? Tiro raiz cúbica de ambos os membros. Raiz cúbica de 0 é 0. Então, 0. Raiz cúbica de seno ao cubo é seno de t. Raiz cúbica de 1 é 1. Raiz cúbica de cosseno ao cubo de t é cosseno de t. Então, agora eu pergunto, qual que é o ângulo t que o seno dele vale 0 e que o cosseno vale 1? Então, novamente, qual que é o ângulo t que o seno vale 0 e o cosseno vale 1? É o mesmo t para satisfazer as duas equações. Nesse caso, a gente vai ver que o t vale 0. Agora eu vou fazer a mesma coisa, porém para esse ponto, que nesse ponto seria x igual a 2 e y igual a 0. Então, aqui nesse caso, eu vou ter 2 e 0. Então, 2 é igual a 2 seno ao cubo de t e 0 igual a 2 cosseno ao cubo de t. Novamente, simplifico o máximo possível, pego esse 2 e passo para cá dividindo, a mesma coisa aqui. Eu vou ter que 1 é igual a seno ao cubo
de t. Passa esse 2 para cá dividindo, eu vou ter que 0 é igual a cosseno ao cubo de t. Bom, tiro a raiz cúbica de ambos os membros, tanto da primeira equação quanto da segunda. Então, vou ter que 1 é igual a seno de t. E 0 é igual a cosseno de t. Então, nesse caso, faço aquela mesma pergunta: qual que é o ângulo t que o seno vale 1 e que o cosseno vale 0? Então, nesse caso aqui, o t vai ser π sobre 2. Então, aqui vai ser o meu t0 e aqui o meu t1, que vão ser os limites lá de integração. Bom, para calcular a integral, além dos limites de integração, eu vou precisar também da derivada do x e do y. Quem vai ser a derivada do x com relação ao parâmetro t? Então, vai ser 2 vezes derivada de seno ao cubo de t, vai ser 3 seno ao quadrado de t, vezes derivada do seno, cosseno de t. Agora, a derivada do y vai ser 2, é constante, eu repito, derivada de cosseno ao cubo de t, 3 cosseno ao quadrado de t, vezes a derivada do cosseno de t, que é menos seno de t. Apenas para ficar melhor, eu vou multiplicar isso aqui, né? Então vai ficar 6 seno ao quadrado de t, vezes cosseno de t, e aqui embaixo vai ficar 6 cosseno ao quadrado de t, seno de t. Como aqui tinha um sinal negativo, então vou passar ele aqui para antes da minha equação. Bom, feito isso, é aplicar lá a fórmula do comprimento. Então, o comprimento, que é igual à integral de t0 até t1, da raiz quadrada de derivada de x de t ao quadrado, mais a derivada de y de t ao quadrado dt, que é igual, então, a integral de t0 até t1, a integral de 0 até π sobre 2, da raiz quadrada de. Então, aqui, x' de t ao quadrado. O x' de t é 6 seno ao quadrado de t, cosseno de t. Como eu vou elevar isso aqui ao quadrado, então vai ficar 36 seno à quarta de t, cosseno ao quadrado de t. Mais, agora, y' ao quadrado, que vai ser, então, menos 6 ao quadrado vai dar 36, cosseno à quarta de t, seno ao quadrado de t. Então, 36 cosseno à quarta de t, seno ao quadrado de t. Tudo isso, né, vezes o dt. Bom, agora é tentar simplificar aquilo ali. Consigo colocar alguma coisa em evidência, né, que no caso ali seria o 36. E o que mais? Bom, vamos lá. Então vai ser 36. Observem que eu tenho também um seno ao quadrado, que dá para colocar em evidência nos dois termos. Seno ao quadrado de t, vezes, consigo colocar um cosseno ao quadrado de t também em evidência. Cosseno ao quadrado de t. Bom, se eu tiro isso aqui tudo em evidência, então sobra quem no primeiro termo? Vai sobrar seno ao quadrado de t. E no segundo termo vai sobrar cosseno ao quadrado de t. Então, mais cosseno ao quadrado de t. dt. Bom,
esse seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, aqui eu posso usar a identidade trigonométrica que diz que isso aqui é igual a 1. Então vai sobrar a raiz quadrada do restante aqui, ó. Então a integral de 0 a π sobre 2 de raiz quadrada de 36 seno ao quadrado de t, cosseno ao quadrado de t, dt. Que ali dá para tirar da raiz, né? Então vai ficar integral de 0 até π sobre 2 de 6 seno de t, cosseno de t, dt. Que é igual... Bom, o 6 pode vir para fora da integral, né? Então vai ficar integral de 0 até π sobre 2 de seno de t, cosseno de t, dt. Bom, para resolver essa integral aqui, eu vou ter que usar a técnica de integração por substituição. Vou chamar aqui de u o seno de t. Então, a derivada do u vai ser cosseno de t dt. Então, aqui vai ficar 6 integral. Como eu estou mudando a variável de t para u, então não posso repetir mais os limites de integração. Se eu quisesse usar eles, eu teria que aplicar aqui nessa função, né? Nesse caso, eu não vou aplicar. Poderia, mas só para ficar diferente do exemplo que a gente fez na aula passada, então eu não vou fazer essa substituição nesse momento. Então, vou deixar sem os limites de integração. Aqui vai ficar u du. Então, calculando a integral, vai ficar 6 vezes u ao quadrado sobre 2. Aqui, como a gente vai voltar para a variável t e vai ser uma integral definida, então eu não vou colocar mais a constante. Aqui eu consigo simplificar esse 6 com esse 2, que vai ficar, então, 3. O u aqui é seno de t. Então, 3 seno de t, que vai de 0 até π sobre 2. Então, isso é igual a 3, que multiplica seno de π sobre 2, que é 1. Seno de 0 é 0. Então, 1 mais 0. 1 mais 0 é 1 vezes 3, 3. Bom, mas eu disse que a gente estava calculando apenas 1/4, né, do comprimento total. Então, o comprimento total, na verdade, ele é 4 vezes o comprimento que eu acabei de calcular. Então, ele vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, né? Como estamos calculando comprimento, então 12 unidades de comprimento. Essa aí é a resposta procurada. Neste outro exemplo, a minha curva é dada por x igual a t ao cubo e y igual a t ao quadrado, com t variando de 1 até 3. Observem, né, que eu quero novamente calcular o comprimento dessa curva. O gráfico dessa curva é esse daqui, que é uma curva onde o meu parâmetro varia de 1 até 3. Bom, nesse caso aqui eu já tenho, então, os limites lá do meu parâmetro, então não preciso calcular da forma que eu fiz anteriormente. Já posso partir para o cálculo das derivadas de x e de y. Então, x' aqui vai ser quem? Derivada de t ao cubo vai ser 3t ao quadrado. E derivada de y vai ser 2t. Para calcular o comprimento, então o comprimento é igual à integral de a até b, no caso aqui de 1 até 3, da raiz quadrada de x ao quadrado. Então vai ser 3t ao quadrado, mais 2t ao quadrado, 2t ao quadrado, dt.
Bom, agora é desenvolver isso aqui para ver se eu consigo simplificar, né? Então, integral de 1 até 3 de raiz quadrada de 3t ao quadrado vai dar 9t à quarta, mais 2t ao quadrado vai dar 4t ao quadrado, dt. O que eu posso fazer para simplificar isso aqui um pouco? Posso colocar o t ao quadrado em evidência, então vai ficar integral de 1 até 3 de raiz quadrada de t ao quadrado, que multiplica. No primeiro termo vai sobrar 9t ao quadrado, no segundo termo vai sobrar 4 dt. Aqui eu posso considerar como um produto de duas raízes, né? Eu vou tirar a raiz de t ao quadrado, que vai ser t, vezes a raiz de 9t ao quadrado mais 4 dt. Bom, para resolver essa integral, vou precisar usar a técnica de integração por substituição. Vou chamar de u quem está dentro da raiz, 9t ao quadrado mais 4. O du vai ser 9 vezes 2, né? t dt. Aqui eu só tenho t dt, então esse 18 ele vai ter que passar para debaixo do du, e eu vou ter du sobre 18 igual a t dt. Substituindo aqui nessa integral, então eu vou ter integral de raiz de u, ou posso pôr u elevado a meio, né? T dt vai ser du sobre 18. Esse 1 sobre 18 pode passar para fora da integral. Integral de u elevado a meio du. Então vai ser 1 sobre 18. U elevado a meio vai ficar meio mais 1, que é 3 meios, vezes 2 terços. Aqui eu não vou colocar mais a constante, porque a gente vai voltar para a variável t, e vai voltar ali os valores 1 e 3. Aqui, esse 18 eu simplifico com esse 2, aqui vai sobrar 9, né? Então vai ficar 1 sobre 27. U elevado a 3 meios é a mesma coisa que u raiz de u. Bom, isso dá quanto, né? Voltando para a variável t, isso vai ser 1 sobre 27 vezes 9t ao quadrado mais 4, raiz de 9t ao quadrado mais 4. Isso de 1 até 3. Está ficando apertado aqui, então vou passar isso aqui para a próxima página. Então, continuando aqui, substituo agora o 3 no lugar do t. Então vai ficar 1 sobre 27 vezes 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 9, 81. 81 mais 4, 85. Raiz de 85. Menos, substituindo 1 no lugar do t, então vai ficar 1 ao quadrado é 1, vezes 9, 9, com mais 4, 13. Raiz de 13. Como nós estamos calculando um comprimento, né? Então, unidade de comprimento. E essa aí é a resposta procurada.
Bom, com isso a gente termina essa aula e temos mais algumas aulas essa semana.